Olá, os meus irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui na comunidade espírita de Umbanda Caboclo Birajara, mais precisamente no sítio, Caboclo Birajara, que faz parte da minha comunidade. É aqui que a gente se prepara, é aqui que a gente faz nossas quartinhas, nossos trabalhos espirituais. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre conhecer-se a si mesmo. Quem sou eu diante da minha missão, como eu vivo a minha missão e de que forma o mundo espiritual me enxerga, me vê e qual a forma que eles utilizam para me auxiliar e para nos auxiliar no campo terreno. Nós somos cumpridores de missão, todos somos cumpridores de missão. Mas você sabe quem você é? Será que eu sei quem eu sou? Existem muitas pessoas que vivem a vida sem saber quem é ele mesmo, porque não conseguiu sentir quem é ele mesmo, quem sou eu. Porque ele tenta viver tantas experiências dos outros que ele ainda não descobriu quem é ele. Sabe aquelas pessoas que são assim, elas se preocupam muito com a vida do outro, Pessoas que fazem intriga, fofoca, confusão, passam o tempo inteiro preocupado com o outro. Ela geralmente não sabe quem é ela, porque ela não teve tempo de viver ela. Ela passa o tempo inteiro tentando interpretar como é o outro, como é a vida do outro, mas é tudo a partir das experiências dela. Mas ela não entendeu isso e ela não tem tempo de sentir quem é ela, e ela não vai sentir. Porque ao invés de ela buscar entender quem é a si mesma, ela quer entender quem é o outro, quais são os porquês dos outros. Ela não sabe quem é o outro e também não sabe quem é ela. E ela não vai conhecer-se a si mesma, ela não conhece a si mesma. Mas ela passa o tempo inteiro apontando esse. Mas ela só usa a referência outros e nunca ela. Porque se acaso ela usasse ela como exemplo, ela não faria o que ela faz. Porque ela saberia que aquilo dói, que aquilo fere, que aquilo machuca, então ela não faria. Então ela não usa nem as próprias experiências. Ela não usa o eu, nem para falar do outro, porque se ela usasse o eu, ela não faria isso. O eu dela está fechado. Ela tira o exemplo de um para falar do outro, tira o exemplo do outro para falar do outro e assim vai. E assim ela vive a vida. Ela não sabe que coisas doem, que coisas machucam, porque ela não se conhece a si mesma. Ela não consegue se tocar, no sentido de tocar o seu próprio espírito, a sua alma, saber quem ela é. Tem pessoas que vivem assim a vida inteira, São geralmente pessoas que causam confusões, causam intrigas, fofocas, mentiras, Você pode reparar, tem gente que o que ela fala, muitas das coisas não são verdadeiras. Não tem verdade no que pessoas falam. Eu conheço, você conhece, Nós conhecemos pessoas assim. Você sabe que certa vez eu conheci uma pessoa que ele criava tanto no imaginário dele, que chegou no momento que eu não tinha mais preocupação em pensar se aquilo era verdade ou não, E olha como as coisas são engraçadas. Houve uma vez que eu fui no terreiro, fui até uma entidade, não me lembro qual entidade também. E aí eu fui lá, talvez por ingenuidade minha, eu perguntei, eu devo confiar nas coisas que a pessoa me diz? A entidade olhou para mim, sério, e falou, olha, você sabe, você o conhece, você sabe que a maioria das coisas são criadas, fazem parte do imaginário dele. E outras coisas ele gostaria que fosse, mas não é. Alguma coisa sobra, Eu pensei, pouca coisa, Eu pensei, que ingenuidade a minha. Talvez eu quisesse ouvir aquilo para eu afirmar se era uma verdade ou não. Talvez eu precisasse dessa comprovação porque eu ainda queria acreditar naquela pessoa. Eu queria acreditar que ele estivesse com a verdade. Eu queria acreditar que aquilo fosse uma verdade, que a pessoa pudesse ser diferente do que ela era, mas aquilo era verdade. A verdade dela era a inverdade, a falta de verdade. E tem pessoas que acreditam tanto que ela inclusive chora e sofre contando aquela coisa que não existe. É um espírito que não conseguiu adentrar dentro do campo terreno ainda. Ela sofre, ela chora tentando contar alguma verdade
para que você possa acreditar numa verdade, acreditar numa dor. Talvez isso seja para te convencer de que o que ela está falando seja uma verdade. Ela precisa convencer-se a si mesma. Então ela faz uma interpretação, ela faz um drama e ela chora e ela sofre. E ela traz outros exemplos também que não são verdadeiros, sempre citando alguém que talvez tenha falado aquilo com ela. Na verdade, nunca aquilo é uma verdade, porque aquele espírito não conseguiu adentrar naquele encarnado verdadeiramente e passar as lições espirituais, né? São pessoas que elas buscam outras pessoas para afirmar quem elas são, porque elas não se conhecem, não sabem quem são elas mesmas. Porque tudo o que eu falo do outro, tudo o que eu exponho do outro é a partir das minhas experiências, da minha vida, do que eu vivo, do meu ciclo de convivência, dos meus acordos sociais que eu tenho. Nada é simplesmente meu por ser meu. Quando eu falo de alguém, eu estou falando de mim, que eu estou refletindo no outro, talvez aquilo que eu gostaria que fosse uma verdade, talvez não é, pelo bem ou pelo mal, talvez eu gostaria que fosse, mas eu não consigo nunca e nunca vou conseguir falar do outro, a não ser que o outro fale dele. Ainda assim, eu vou ter muita dificuldade de entender, porque eu ainda preciso usar as minhas experiências para interpretar o que o outro fala, porque as experiências do outro não é minha, são experiências do outro. Às vezes as pessoas falam assim, nós estamos no mesmo barco, sofrendo, né, as mesmas experiências. Não, não é verdade. Nós estamos na mesma tempestade, cada um com as suas experiências, cada um no seu barco, né? Eu posso te contar a maior história sofredora da minha vida, uma coisa triste, você vai se comover, vai se sensibilizar, mas essa dor é só minha. A hora em que você virar as costas, você vai viver sua vida, eu vou ficar aqui com a minha dor. O que você levou de mim? Nada. O que você sentiu da minha dor, da minha experiência? Nada. Você continua vivendo a sua vida, eu com o meu problema. Você foi para casa com as suas dores, que não pertencem a mim. Eu também não posso viver com as suas dores, eu só vivo com as minhas. Então, viver é aquela coisa, a gente nasce de fato só, nós vivemos só e vamos embora também só. Porque só você tem a capacidade de sentir o que você veio viver, de viver o que você pode sentir e de levar as suas experiências. Não tem como você viver a vida do outro, sofrer pelo outro, sentir pelo outro. O máximo que eu posso fazer pelas pessoas é gostar das pessoas, é ter gratidão, é ouvir, é ser um ombro amigo, fazer o que é o bom, o que é o possível para ajudar, para aliviar. Às vezes uma conversa, às vezes aliviar aquela dor dela, mas eu não posso sentir a dor dela por mais que ela me conte. Às vezes eu acho interessante, pessoas que se reúnem em grupos, né? Vários grupos, não importa. O grupo, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, eles se reúnem, aquilo é muito bom, aquilo é ótimo, do ponto de vista de que cada um vai colocar a sua experiência. Não para eu viver a experiência do outro, porque eu não vou conseguir. Mas eu conhecendo a experiência do outro, eu posso pensar, porque aquilo vai fazer com que eu penso no que eu estou vivendo, das minhas dores, das minhas experiências, e eu posso interpretar o que ele vive e acreditar que no meu caso tem coisas boas, no meu caso tem solução, no meu caso eu não sou tão sofredor, no meu caso eu posso encontrar algo bom na história do outro e trazer para mim. Mas eu não posso viver a história dele. Mas é bom a gente compartilhar as nossas experiências. Por exemplo, tem pessoas que só falam experiências boas, falam coisas boas, isso é muito bom. Mas, por exemplo, os amigos quando se reúnem, né, vão comer, vão tocar música, vão jogar, vão brincar. Eles estão trocando experiências boas, que eu também não posso sentir como o outro sente aquela experiência do outro. Às vezes você vê alguém faz uma piada, né, com uma determinada pessoa, aquela pessoa não se sente ofendida, não se sente magoada, não sente nada. Continua brincando, está tudo certo. Enquanto o outro, com aquela mesma piada, ele vai se sentir ofendido, ele vai se sentir mal. Por quê? Está de acordo com as experiências que ele tem. Aquilo pode afetar ou não alguém. Por isso nós somos responsáveis pelo outro, pela vida do outro, pelo que a gente fala, pelo que a gente propaga. Falar alguma coisa sobre alguém é algo muito grave. Você sabe que
Teve uma época que teve um colégio aqui em São Paulo, acho que foi em Osasco, né? Um adolescente entrou, matou um monte de criança lá dentro, machucou um monte de outros adolescentes. Aí saiu uma discussão super grande da mídia, dizendo sobre o que a gente faz, nós estamos criando monstros na sociedade, a sociedade tem criado monstros. Claro que aquilo é um caso isolado, eu quero acreditar, né, de uma criança psicopata, esquizofrênica, cheia de problemas, mas isso também é uma questão espiritual, não envolve só a questão de terra, não envolve só o ambiente em que ele nasceu. Mas se a gente vai fazer uma análise fria, né, a gente mata as outras pessoas todos os dias com palavras, com ofensas, com ações, e muitas vezes a gente faz isso por vontade de fazer. Ah, eu estou magoado com aquela pessoa, eu quero destruir ela. Eu não me importo do que eu vou inventar, do que eu vou criar, o que importa é que eu vou destruir aquela pessoa, o que importa é o que vão achar dela, porque eu não gosto dela e eu quero que ninguém também goste, né? Então eu vou, assim, com todas as armas que eu tenho, não importa o que eu vou falar, não importa se é verdade ou não, o importa é aquilo que as pessoas vão tomar como verdade e que estarão todos do meu lado. Então a gente mata pessoas todos os dias com angústia, com decepção, com depressão. E tudo o que a gente faz que não é bom vai refletir de uma forma muito pior nas pessoas. A gente não percebe que o que a gente fala pode ser tão destrutivo para alguém. Você pode impulsionar alguém, você pode derrubar alguém. Você pode destruir uma pessoa. Tem pessoas que vivem assim a vida, sabe, no meio-fio. Às vezes eu ouço frases assim do tipo, sorria, pode ser o único sorriso que aquela pessoa recebeu em dias, ou então a vida dela estava tão ruim que aquele sorriso foi o que levantou ela. Isso é verdade. Às vezes você vê alguém sorrindo, pode ser um sorriso de nervoso, pode ser um sorriso para as pessoas não ficarem preocupadas com ela, pode ser um sorriso da depressão que está dentro dela. Você não sabe o que representa o sorriso das pessoas. E é tão difícil a gente saber, e a gente nunca vai saber, porque a gente não consegue entrar dentro do outro, mas a gente acha que a gente é tão esperto, tão feliz, e a gente tira a nossa vida, as nossas experiências como exemplo para tudo, e a vida dos outros, talvez não exista isso. Cada um é cada um. Nós nascemos sozinhos, vivemos sozinhos com as nossas experiências. Por mais que você fale para o mundo o que você está sentindo, o que você está passando, o que você está sofrendo, eu só vou ser um bom ouvido, ou um ouvido ruim, ou um ouvido que vai levar tudo para os outros depois e te magoar, mas ainda não sei. Mas o máximo que eu vou ser é um ouvido para você ali na hora, que pode te fazer bem ou que pode te fazer mal, pode te fazer bem ou mal na hora, ou então dali um tempo. Então você só pode ouvir. Sentir você não pode, a não ser que você seja aquela outra pessoa. Então viver em comunidade não é tão fácil, né? Mas se a gente tiver essa consciência do quanto a gente pode afetar uma pessoa, a vida da pessoa, né? Talvez nós não faríamos tantas coisas que nós temos feito nas nossas vidas e para as outras pessoas. Às vezes não propositalmente, sabe? Às vezes tem pessoas que são muito boas, são pessoas boas que fazem o bem, às vezes pessoas que fazem coisas boas, mas existem pessoas que por elas serem boas dentro da sociedade, são pessoas que são julgadas. É como se as outras pessoas não aceitassem pessoas que sejam boas, que sejam bons exemplos, que façam coisas boas, porque essas serão pessoas condenadas e julgadas dentro da nossa sociedade. Porque as pessoas não querem pessoas que sejam muito boas. As pessoas querem falar de pessoas boas, gostam de pessoas boas, desde que não esteja do lado delas. Isso é uma coisa que afeta muitas pessoas. Alguém muito bom, alguém do bem, alguém que faça coisas boas. Mas esse assunto eu quero continuar com vocês em outro vídeo, mais para frente, até porque eu tenho recebido bastante mensagens falando sobre isso, então eu quero trazer de uma forma mais abrangente para que a gente possa entender, e eu quero responder também as mensagens de vocês, eu quero estar com vocês o tempo inteiro, eu quero estreitar essa nossa relação, essa nossa amizade. Então eu vou continuar esse vídeo lá dentro do estúdio, porque eu quero entender, eu quero estar com vocês, eu quero receber o que vocês têm falado. Que Oxalá abençoe vocês. Axé.